Eu quero convidar você para ficar de pé. E você abra a sua Bíblia. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. No Salmo capítulo 1. Livro de Salmos, o inário do povo de Israel. Coletânea de cânticos de louvor ao Senhor. O capítulo que abre o saltério, que inaugura o saltério, o livro de Salmos. Muito conhecido, muito amado, a exemplo do Salmo 23, São dois salmos bem conhecidos da Bíblia. E nós vamos estar fazendo um estudo expositivo nesse salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado, Jesus, pela leitura da Tua palavra. Nós nos curvamos a ela e eu rogo a Ti, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, sem quem nós não podemos fazer nada. Por isso, Pai, que o Senhor venha me usar para a glória do Teu nome. Amém. Este salmo, o salmo de número 1, como o livro de Salmo é um livro poético, esse salmo ele traça um contraste, duas coisas que se opõem uma à outra. Este salmo, o salmista vai falar sobre dois caminhos. Logo no versículo 6 que nós acabamos de ler, ele traça esse contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo 1, ele é classificado como um salmo de sabedoria, ou um salmo de instrução. É um salmo didático. Ele nos dá uma orientação, uma direção sobre a vida. O Salmo 1, ele coloca diante de nós dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Este salmo, ele fala sobre o caminho da vitória e o caminho da derrota. O caminho do fracasso e o caminho da felicidade. Deus, na verdade, ele nos criou para ser feliz. A felicidade é um ideal de Deus. Nós muitas vezes supomos que a felicidade é algo que nós só vamos experimentar lá na eternidade, e que nesse mundo, nessa vida, não é possível ser feliz. Mas a felicidade, segundo esse salmo, não só é possível, mas esse salmo também nos mostra que essa felicidade, segundo Deus, é uma felicidade desejada, aspirada por Deus. Deus aspira, portanto, ser feliz
em todas as áreas da vida, é uma aspiração legítima. A felicidade, conquanto ela seja possível, porque o texto já começa falando sobre bem-aventurança, sobre felicidade. Conquanto a felicidade seja possível, à luz desse texto, nós compreendemos que a felicidade, na verdade, ela precisa ser construída. A felicidade não é obra do acaso. A felicidade não se obtém com pensamentos positivos, com frases de efeito. Não é simplesmente você determinar a sua vitória que ela acontece. Muitas pessoas, elas querem os louros da vitória. Há muita gente que deseja experimentar felicidade na vida. Mas o fato é que nem todas as pessoas estão dispostas a se adequar, a cumprir, a preencher os requisitos, as condições estabelecidas pela palavra de Deus para que nós sejamos felizes. Há um texto na Bíblia, Paulo, ele vai dizer o seguinte, que o atleta não alcançará o prêmio se ele não correr legitimamente. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que na vida cristã não basta correr, não basta ter um alvo, a felicidade. É preciso correr de forma legítima. Ou seja, é preciso correr respeitando-se regras, cumprindo pré-requisitos. Portanto, se eu desejo ser feliz, alcançar a felicidade, isso só é possível. E a Bíblia, ela nos mostra, e nesse salmo, nós vamos ver Deus apontando o caminho da felicidade. Deus nos mostra que na construção dessa felicidade existem coisas que nós devemos evitar e existem coisas que nós precisamos fazer. Do versículo 1 ao versículo 3, o texto vai dizer que a construção da felicidade começa com uma abstenção, com o não fazer. Não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Se eu quero construir a minha felicidade, primeiro envolve um aspecto negativo, uma abstenção, não fazer. Mas além de não fazer, para construir a minha felicidade, a felicidade segundo Deus, exige algum fazer. Interessante, irmãos, que isso nos remete à conversão, ao nosso encontro com Deus. Porque a conversão também, ela envolve um aspecto negativo, mas ela também envolve um aspecto positivo. A conversão envolve não apenas um abandonar o pecado, não apenas implica em você dar as costas para o pecado, mas a conversão também implica e exige um aspecto positivo, um ato positivo de você voltar-se para Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. O mapa da felicidade. O capítulo 1 de Salmos, ele vai traçar para nós o mapa da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, as pessoas querem ser felizes na sua vida matrimonial, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Todos nós almejamos a felicidade. Todos os homens buscam, se esforçam para alcançar a felicidade. Não é à toa que os livros de autoajuda estão no ranking dos livros mais vendidos. Cada dia se levantam os gurus da felicidade. Mas, contudo, ninguém está mais abalizado e tem autoridade para nos falar sobre felicidade do que o próprio Deus que nos criou. Portanto, ele sabe, ele melhor do que ninguém, ele sabe o caminho da felicidade. E sábios são aqueles que atentam para aquilo que Deus nos orienta na sua palavra.
O versículo 1 começa falando bem-aventurado. Bem-aventurado, no texto, não é simplesmente feliz. A expressão bem-aventurado, no original, inclusive, ela está no plural. Não é simplesmente aquele momento de felicidade. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é desta felicidade que o texto trata. Dinheiro pode efetivamente trazer momentos de felicidade. Mas o que a Bíblia nos fala aqui, essa felicidade é um estado de felicidade que independe das circunstâncias. Na verdade, bem-aventurado significa estar e viver debaixo do favor de Deus, debaixo da bênção de Deus. É isso que significa essa expressão. Feliz é um estado de felicidade de alguém que vive debaixo, sobre a bênção de Deus. Portanto, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não estiver debaixo da bênção de Deus, você nunca será um bem-aventurado. Porque bem-aventurado significa estar sob a bênção de Deus. Como nós já tivemos oportunidade de falar aqui, prosperidade não é necessariamente ter muito dinheiro ou ter muitas riquezas. Mas prosperidade é ter o suficiente debaixo da bênção de Deus. Bem-aventurado não significa simplesmente ser bem-sucedido. Não significa você alcançar alguma vitória na sua vida. Porque se você eventualmente tem vitórias em alguma área da sua vida, mas sem Deus, você não é uma pessoa plenamente feliz. Porque, repita comigo, vitória sem Deus é fracasso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia já começa a dizer o seguinte: para você construir a sua felicidade, você precisa romper com alguma coisa. Você precisa se abster de fazer alguma coisa. É bem verdade que esse texto não quer dizer que o cristão tem que ser uma pessoa antissocial, uma pessoa alienada ou uma pessoa alienígena, uma pessoa que não pode frequentar aniversário de pessoas não crentes. O que esse texto está a nos ensinar, quando nos adverte que nós não devemos nos associar com o ímpio, ou seja, com aquele que rejeita o bem. Quando a Bíblia diz que eu não posso me deter no caminho daqueles que pecam de forma deliberada, eu não posso estacionar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que efetivamente esse texto está querendo nos ensinar? Esse texto nos ensina que a nossa felicidade, ela é determinada pela maneira como nós organizamos, como nós construímos e como nós pautamos a nossa vida. É isso que o texto quer dizer. Você quer ser feliz? A sua felicidade, ela é determinada pela maneira como você organiza a sua vida. Como é que você constrói, como é que você pauta a sua vida? Se de acordo com os princípios, com os modelos da palavra de Deus, ou de acordo com os conselhos do ímpio. Ou seja, de acordo com o modelo do mundo. Como é que você pauta a sua vida? Como é que você norteia a sua vida? O que dirige a sua vida? A resposta a essa pergunta vai determinar se você vai ser uma pessoa feliz ou não.
Como eu reajo diante da lei de Deus? Qual é a minha postura diante da lei de Deus? Ele vai falar sobre primeiro a postura do ímpio. Como é que eu encaro a lei de Deus? Como ímpio que rejeita a lei de Deus? Como pecadores que deliberadamente resolvem andar na contramão da vontade de Deus? Como é que eu encaro a lei de Deus? Ou será que eu trato a lei de Deus como os zombadores, de que o texto fala no versículo 1? Os zombadores, que aqueles que além de rejeitarem o bem como ímpio, aqueles que além de pecar de forma deliberada, eles ainda tripudiam em cima da lei de Deus, eles zombam. Zombar significa menosprezar a lei de Deus. É desprezar, é não dar o devido valor. Então a Bíblia está querendo dizer, se você deseja ser uma pessoa feliz, realizada, como você pauta a sua vida? Qual é o seu tratamento diante da lei de Deus? E o contraste do ímpio, no versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o texto, ele já não fala mais do aspecto negativo, ele vai falar do aspecto positivo. O justo, aquele que deseja ser feliz, ele tem prazer na lei do Senhor. O seu prazer está em agradar a Deus. Nada ele deseja mais do que conhecer a Deus, do que conhecer a sua vontade. Enquanto o desejo do ímpio é um desejo egoísta, ele está preocupado em satisfazer os seus próprios interesses, ele está preocupado em fazer a sua vontade, é a busca do alto prazer. A Bíblia vai dizer que aquele que verdadeiramente deseja construir a sua felicidade, ele precisa ter prazer na lei do Senhor. Enquanto o ímpio despreza a lei do Senhor, enquanto o ímpio anda na contramão da lei do Senhor, enquanto o ímpio desdenha da lei de Deus, o salmista vai dizer, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. A sua vida é regida pela lei do Senhor. É a lei do Senhor que orienta a sua vida, que pauta os seus relacionamentos. É a base das suas decisões, é a base das suas escolhas. Ele tem prazer em Deus, na lei do Senhor. Se você quer ter uma vida de vitória, você precisa ter prazer em Deus e na sua palavra e desejá-la mais do que tudo na sua vida. Irmãos, hoje, lamentavelmente, nós vivemos uma época de total inapetência à palavra de Deus. De um total desprezo pela palavra de Deus. De uma total apatia pelas coisas de Deus. E isso, de certa forma, explica porque muitas pessoas vivendo uma vida cristã raquítica, uma vida cristã medíocre, uma vida cristã superficial, porque o seu foco não está na lei do Senhor. Por que o justo tem prazer na lei do Senhor? Porque a lei do Senhor, ela nos mostra como nós devemos nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Se eu desejo ter um casamento feliz, a Bíblia, ela estabelece as bases para um casamento feliz. E eu preciso recorrer à palavra de Deus. Ela traça, por exemplo, o papel do marido, o papel do filho, o papel da mulher. Ela estabelece as bases.
Portanto, é impossível ser feliz na área matrimonial, conjugal, se eu não me pauto por aquilo que a palavra de Deus estabelece na sua palavra. Então, é a palavra de Deus que deve servir de base para a nossa vida, para a nossa conduta. Não são os filmes, não são as séries, não são os amigos, não são a literatura secular que deve guiar a minha vida, que deve organizar a minha vida. Eu me lembro que, jovem ainda, tem algum tempo, eu quando liderava os jovens, eu comecei a observar que algumas adolescentes gostavam muito de ler uma revista. Eu nem sei se ela existe, era a revista Capricho. Eu, como era líder do jovem, eu fui pegar essa revista para ler. E nessa revista existe uma seção chamada Perguntas e Respostas. E muitos adolescentes liam essa revista. E tinham lá perguntas do tipo, olha só, eu estou namorando, quero transar com meu namorado. O que você acha? Qual era a resposta? Não tem nenhum problema. A única coisa que você deve fazer é se preservar, é usar um preservativo. Veja, irmãos, que muitas pessoas pautavam a sua vida através desses conselhos do ímpio. E por esta razão, muitos experimentavam uma vida de fracasso. A Bíblia nos adverte que eu não posso me associar ao ímpio. Ou seja, por que a Bíblia enfatiza, nos adverte que nós não devemos nos associar aos pecadores, aos ímpios, aos que zombam de Deus? A razão pela qual a Bíblia nos dá essa advertência é porque o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, as minhas escolhas, elas são determinadas pelo nosso sistema de crença, por aquilo que eu acredito, pela visão que eu tenho do mundo. O meu comportamento é resultado daquilo que eu penso. E a Bíblia está a nos dizer o seguinte: o mundo tem um modo de pensar. O mundo tem uma percepção da vida, tem um padrão de pensamento, padrão este, na verdade, corrompido pelo pecado. E esse modo de pensar do mundo é que governa a sua vida, é que dirige os atos. O modo de pensar do mundo é que serve de parâmetro para o mundo agir como ele age. Se o mundo acredita que o pecado não é uma ofensa, não é um insulto a Deus, o mundo peca com a maior naturalidade do mundo. Porque essa percepção, essa visão de pecado é que determina como ele reage diante do pecado. O pecado, ele corrompe o intelecto, o entendimento sobre o pecado. O ímpio não vê o pecado como um insulto à santidade de Deus, como algo que ele odeia. O ímpio, o pecador, está corrompido, como já foi pregado aqui domingo passado, não só na sua mente, mas no seu sentimento e na sua vontade. Por exemplo, existe uma filosofia mundana, existe um modelo de pensar do mundo chamado pluralismo. O que significa o pluralismo? Vocês vão observar que esse modo de pensar explica por que o mundo age como age. O pluralismo é uma filosofia que ensina que cada um tem a sua ideia, por isso pluralismo, plural. Cada um tem a sua cabeça, a sua crença, cada um tem a sua religião.
Cada um tem seu Deus, portanto, cada um escolhe aquilo que é verdade para si. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Na concepção do mundo não existe verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, você não tem direito de interferir na minha vontade, nas minhas escolhas, no meu pensamento. Note, porque a Bíblia nos adverte que nós não podemos nos mancomunar com esse pensamento. Nós não podemos nos associar, porque nós corremos o risco desse pensamento corromper a nossa mente e, consequentemente, corromper o nosso comportamento. Ao passo que o justo, nós cremos que existe uma verdade absoluta, que é Jesus, e que é a palavra de Deus, e ela é a verdade absoluta. Ele é o filtro. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai fazer uma dissertação sobre uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã. A doutrina da ressurreição. Ele dedica todo um capítulo da Bíblia falando sobre a ressurreição. E ele vai dizer que essa doutrina, veja bem, esse pensamento, a maneira como você acredita na ressurreição, ela é tão importante que Paulo vai dizer assim, olha, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria inútil. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança após a morte. Veja que ele leva a sério esse pensamento e no versículo 33... ele vai dizer que negar essa doutrina ou ter uma percepção errada dessa doutrina leva a comportamentos errados. E no versículo 33, Paulo vai dizer o seguinte: não vos enganais, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse texto muita gente não entende, acha que apenas as más conversações é você conversar com uma pessoa não crente. Não, o que ele vai falar esse versículo no final do capítulo 15, ele vai dizer, olha, a percepção errada, uma distorção errada da doutrina da ressurreição vai corromper os seus bons costumes. Como corromper os costumes daqueles que não acreditavam na ressurreição, que tinham como lema de vida o seguinte: se a morte é o fim, se não existe vida após a morte, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Filosofia mundana. Se a morte é o fim, se não existe vida após a morte, então vamos aproveitar a vida, porque não há prestação de contas. Romanos capítulo 12 diz, não devemos nos conformar, ou seja, não devemos assumir a forma, o padrão de pensamento do mundo. Porque a Bíblia diz que as más conversações não pode corromper, ele corrompe os bons costumes. Então nós temos que ser mais seletivo, irmãos, filtrar nossa mente. Quanta gente intoxicada, que ao invés de ocupar a sua mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus, estão se deixando embrenhar por filosofias mundanas. E por isso, o desprezo pela palavra, a frieza espiritual tem engraçado a vida de muitas pessoas. E às vezes, irmãos, é preciso estar atento que essa corrupção do pensamento acontece de maneira sutil. Note que lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente, personificando o próprio diabo, ele pergunta, o que Deus disse para vocês? Olha, ele falou que nós podemos comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós dela comermos, vamos morrer. O que Satanás disse? Ei, certamente não morrerás. Olha só a mentalidade de Satanás, olha, você não vai morrer. Ele colocou em dúvida a bondade e o caráter de Deus. Você não vai morrer. Deus disse isso, mas não leve muito a sério, porque isso não vai acontecer.
essa mesma sedução acontece hoje, às vezes não percebe. Por isso que quando a Bíblia fala sobre a preocupação de nós não nos aliançarmos com os pecadores, nós não nos aliançarmos com aqueles que zombam de Deus, é desse cuidado que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, quando você assiste uma novela, quando você assiste um programa mundano, onde o adultério é exaltado, onde a fornicação é vulgarizada, no final, o desfecho dessa novela é que todos saem felizes, rindo, sorrindo, contentes da vida. Você não ouve o diabo dizendo, olha, isso é pecado, isso vai destruir a sua vida, isso vai te separar de Deus. Mas sutilmente, aquilo vai influenciando a sua mente de tal maneira que você chega à conclusão, a mesma palavra que o diabo falou lá no Éden, certamente você não morrerá. Continua pecando, continua fazendo o que você faz, porque isso não vai acontecer. Um outro alerta, irmãos, que esse texto de Salmo nos ensina, é sobre o perigo de nós brincarmos com o pecado. Além de nós não devemos nos associar aos pecadores, o perigo da gente brincar com o pecado, o perigo de se acariciar o pecado, o perigo de você iniciar um processo que vai te levar de maneira gradativa até a queda fatal. Note que esse texto, ele fala de uma gradação. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro passo, você observa o caminho dos ímpios, você passa por ele. O primeiro passo é sempre um passo inofensivo. Lembra, foi o mesmo erro que cometeu Adão e Eva. Bom, Deus falou que eu não devo comer, mas ele não disse o que eu não devo olhar. E ele foi lá acariciar o pecado. Olha o perigo. Aparentemente inofensivo. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois de ele andar, olha, o pecado, ele vai como uma teia de aranha, envolvendo você, que de repente, aquilo que aparentemente era inofensivo, agora você já não está mais observando. Você para, você estaciona no caminho dos pecadores e finalmente você já está envolvido ali com o pecado. Não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos adverte, irmãos, que nós não devemos medir força com o pecado. José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, ele não mediu força, ele não bancou forte, ele fugiu. E é assim que nós devemos fazer. Brincar com o pecado foi o mesmo erro de Sansão. Sansão entrou a derrota de Sansão, a queda de Sansão não foi uma queda repentina. Às vezes você olha para uma pessoa e fulano caiu. Não, ela não caiu, ela veio em processo de queda. Antes de Sansão perder tudo, ele perdeu a visão, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a dignidade e por fim ele perdeu a vida. Uma tragédia. Mas a tragédia de Sansão começa com um inofensivo olhar a uma mulher. Com um despretensioso olhar a uma mulher. O que a Bíblia está nos advertindo é que nós devemos ter cuidado para não iniciar o processo do pecado. Na sua lei medita de dia e de noite. Meditar significa sussurrar, falar baixo. Irmãos, esse exercício para a felicidade, meditar, significa, é o mesmo movimento daqueles ruminantes, né, do boi que come, depois a comida volta para o estômago, depois volta para a boca, ele vai ruminando.
A prática de meditar significa ponderar, refletir. É você ler o texto, reler o texto, questionar com o texto, orar o texto e dizer: Senhor Jesus, qual o pecado que eu preciso evitar? Isso é meditar. Senhor, existe alguma promessa que eu preciso reivindicar na minha vida? Senhor, fala comigo. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso daqui? É a ideia de fazer com que a palavra de Deus ela fique impregnada na sua vida. Meditar significa fazer com que a Bíblia ela se entranhe na sua vida. Por que é importante meditar? Porque a meditação nas Escrituras Sagradas é um exercício contínuo. Ele fala dia e noite. Porque a meditação vai nos proporcionar uma coisa fundamental para uma vida de felicidade: discernimento. Capacidade de avaliar, sabedoria na hora de tomar uma decisão. Se você medita na palavra, na hora de você tomar uma decisão em relação ao seu casamento, em relação ao seu emprego, aquela palavra vai estar entranhada no seu coração, aquela palavra vai estar de tal forma encharcada na sua alma, que Deus ele vai usar essa palavra para guiar e fortalecer a sua vida. E finalmente, no versículo 3, o salmista, ele vai traçar um quadro da real felicidade segundo Deus, das bênçãos que Deus promete para aqueles que não se associam com o pecado, e a bênção daqueles que têm em Deus o seu maior prazer na vida. Por que o ímpio peca? Por que as pessoas pecam? Porque elas não têm prazer em Deus. O ímpio peca porque ele não tem interesse em agradar a Deus. O justo agrada a Deus porque ele tem prazer em Deus. Ele não peca porque ele tem prazer em Deus. E agora, o texto vai dizer o seguinte: aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A primeira bênção, a bênção da estabilidade. Você vai ser uma pessoa estável. Você vai ser uma pessoa firme, como uma árvore plantada junto a ribeiros. Você vai ser uma pessoa segura. As tempestades virão, as adversidades virão, mas a sua vida está arraigada em Cristo, está edificada em Cristo, de onde você recebe todos os nutrientes e a firmeza necessária para não capitular diante da adversidade. Deus promete para o justo estabilidade, que é também a habilidade de você lidar com as dificuldades. Não é meramente, veja, felicidade não consiste em não ter problema e não enfrentar a adversidade. Felicidade, segundo Deus, é ter uma vida estável, firme. Não é aquela pessoa que vive cambaleando, cai aqui, cai acolá, que não tem firmeza espiritual, que vive uma vida cristã superficial, porque não está alicerçado no cabeça, não está ligado na cabeça que é Cristo. Primeira bênção é a bênção da estabilidade. A bênção de não ser uma pessoa agitada, ansiosa, não uma pessoa que vagueia para lá sem saber o que quer, mas é uma pessoa que sabe sofrer as pressões da vida. Isso é ser feliz, é ter a capacidade de saber suportar as pressões da vida sem morrer, é ter sossego na alma, é ter quietude no coração, é ter paz.
Eu sei em quem tenho crido. Eu estou firmado em Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu tenho raiz. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, isso fala de vitalidade. Suas folhas não caem, isso fala de vitalidade. Ou seja, desfruta de um relacionamento vivo e autêntico. O justo, ele está ligado à videira que é Cristo. E, portanto, ele recebe esta seiva, ele recebe esta vida abundante. As folhas não caem. Ele tem uma vida cristã viçosa. É uma vida com brilho. É uma vida cristã superlativa. Não uma vida cristã murcha, não uma vida cristã seca, não uma vida cristã sem brilho, não uma vida cristã arrastada, não uma vida cristã vazia. Mas o que Deus tem prometido é uma vida cristã cujas folhas não caem. Além de estabilidade, ele tem vitalidade. Mas há uma outra bênção. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Felicidade com Deus também é uma vida produtiva. Você não vai ser um crente consumista, que só quer, só recebe. Você vai ser um crente frutífero. Uma vida produtiva. Você não apenas será uma pessoa abençoada, mas você vai ser uma pessoa abençoadora. Esta é a felicidade segundo Deus. É uma pessoa que ela é abençoada, mas além de tudo, ela é uma pessoa abençoadora. Ela é um canal. Ela é uma fonte de vida. Ela produz fruto. Fruto na Bíblia tem a ver com o caráter de Cristo. Ela reflete o caráter de Cristo. E ela impacta as pessoas. Por onde ela passa, ela é um agente influenciador. Ela traz paz, ela traz força ao cansado. Ela produz fruto no tempo certo. E finalmente, diz o texto: tudo quanto fizer, prosperará. Será uma pessoa próspera. Tudo quanto fizer, prosperará. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. A conclusão dessa mensagem. A felicidade, ela é possível, a felicidade, ela é desejada, mas existe um caminho a ser percorrido. Não existe vitória sem preço. Um pastor e teólogo alemão, contemporâneo de Hitler, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele cunhou uma frase no seu livro Discipulado: graça barata. Graça barata é uma filosofia de muita gente acha que se é graça, eu posso receber o perdão de Deus, eu não preciso me arrepender. Eu não preciso abandonar o meu pecado, eu não preciso confessar o meu pecado, eu posso viver do meu jeito. Ele chama isso de graça barata. E infelizmente isso tem acontecido em nosso meio. Nós às vezes lamentamos uma vida de fracasso, uma vida de derrota. E o pior do que experimentar uma vida cristã fracassada, sem estabilidade, sem produtividade, sem prosperidade espiritual, sem vício, sem brilho, é a gente se acostumar com isso. Quando Deus tem um banquete para nós, evite o pecado. Evite o pecado. Quer alcançar a felicidade plena? A Bíblia diz: evite o pecado.
E evite não só o pecado, mas tudo aquilo que pode levar você a pecar. Aproxime-se de Deus. Deseje Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. Mais do que o Netflix. Mais do que as séries. Deseje. A Bíblia diz, não há outro caminho. Preciso ter prazer na lei do Senhor. E eu demonstro que eu tenho prazer na lei do Senhor quando eu me esforço para vir à escola bíblica dominical, quando eu me esforço para estar aqui às terças-feiras. Não adianta a gente ver borragia. As coisas não acontecem quando nós não nos adequemos à palavra. As coisas não acontecem. Hoje foi falado aqui no louvor, irmãos, a falsa religião que está massageando o ego das pessoas. Terrível isso. Sabe o que as igrejas estão pregando aí? Determina a sua vitória. O cara com a vida toda escangalhada, vivendo em adultério, na imoralidade, e as pessoas estão mandando ele determinar. Mas o Salmo 1 diz que para você alcançar a vida de felicidade, não basta determinar, eu tenho que me enquadrar na palavra. Eu tenho que desejar Deus acima de todas as coisas. Deus tem que ser o meu desfrute. Qual é o fim do homem? Por que você existe? Para glorificar a Deus e para desfrutar do seu prazer, do prazer de Deus. Na estação própria vai frutificar. Significa dizer que se você estiver ligado em Cristo, ainda que possa demorar, ainda que você possa não ver resultado na sua vida, se você estiver em comunhão com Cristo, diz a Bíblia que no tempo certo dará fruto na estação própria. Mas o versículo 4 diz, não são assim os ímpios. Porque o ímpio não subsistirá no dia do juízo. Olha o contraste. Você não vê muitas coisas, mas a Bíblia diz que essa árvore vai frutificar. No tempo certo a resposta vai vir. O resultado virá. O ímpio, aparentemente, está tudo dando certo para ele. O ímpio que zomba de Deus, o que peca deliberadamente, muitas vezes parece que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. O texto começa com bem-aventurado e termina com perecer. Começa com vitória e termina com derrota. Você quer vida de vitória? Amém? Quem quer vitória? Curve a sua cabeça.